Olá, pupilos e pupilas, estamos aqui, infelizmente, no nosso último capítulo do livro de Tiago Brunet, Especialistas em Pessoas, Soluções Bíblicas e Inteligentes para lidar com todo tipo de pessoas. A gente vai encerrar com o capítulo Espelhos da Vida, nem é o último capítulo, na verdade, porque o livro ele não encerra dessa forma, ele encerra com algumas aplicações de ferramentas, artigos, textos, algumas colocações importantes, algumas leituras sugeridas e, enfim, umas ferramentas que precisam ser preenchidas por você, certo? É um livro interessante demais, é um livro que você, ele orienta que você leia com a Bíblia, justamente para você conseguir aprofundar nos versículos, nas palavras que ele faz comparativos. É muito bem feito esse livro, foi feito com maestria. Então aqui a gente vai falar agora sobre espelhos da vida. O mundo pode ser um palco, mas o elenco é um horror. Oscar Wilde. Estou convencido de que nós somos os potencializadores dos sentimentos bons ou sentimentos ruins que as pessoas levam em si. Com um simples sorriso, somos capazes de melhorar o dia de alguém. Da mesma forma, com uma grosseria, conseguimos tornar pesado o ambiente, estragar o clima, machucar sentimentos. Cada atitude positiva, cada gentileza reflete no outro uma dose de bondade. E cada reclamação, cada palavra dura, cada buzinada no semáforo recém-aberto reflete no outro uma dose de amargura. Você pode dar força aos sentimentos que estão dentro das pessoas. Tenha cuidado com o combustível que você coloca nessa fogueira. Aqui ele cita a música de Epitáfio, que ficou famosa com a banda Titãs, que diz: queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. A gente muitas das vezes vive num mundo particular, num mundo egoísta, num mundo individual, num mundo egocêntrico, num mundo vaidoso, que faz com que a gente, principalmente egoísta, tá? Que faz com que a gente não perceba como o nosso comportamento ele pode afetar na vida das pessoas. Às vezes uma palavra maldita, maldita literalmente, né? Maldita, ela pode destruir, né, uma relação, a vida de uma pessoa, e a gente fica tendo, algumas outras pessoas têm tanta sensibilidade quanto a isso que elas ficam se policiando. Às vezes elas também vivem de uma maneira ruim, travada, preocupada em se vai ofender alguém, se falar alguma coisa que é uma verdade que está dentro dela, então ela fica tipo se tolindo de falar para poder não ofender o próximo. Então assim, são comportamentos de convivência que tudo isso te leva a pisar em ovos para não entrar em combate, entrar em conflito com pessoas das quais a gente convive, né? E nós temos várias situações que elas são normais de acontecer, elas são rotineiras de acontecer, como por exemplo a época da TPM da mulher, a época da TPM do homem, porque para mim homem também tem TPM. Tem época que ele está muito sensível também, está mais sensível, está se sentindo menos valorizado, ou se sentiu desrespeitado por alguma forma, e se sente largado de alguma maneira, como se ele não estivesse sendo valorizado. Então, tudo isso são comportamentos, né, nossos, que a gente, sem observar e sem perceber, a gente influencia no nosso ambiente de convivência e a gente acaba trazendo um clima bom ou um clima ruim para esse ambiente, independente de qual seja a relação, mas principalmente entre casais. E a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de comportamento, né? A gente precisa aprender a lidar com esse tipo de comportamento. E isso é muito oportuno falar, porque hoje em dia existem vários estudos sobre comportamento humano, existem vários livros falando sobre comportamento humano, como lidar com todo tipo de pessoas. Nós fizemos uma série agora sobre pessoas, sobre como lidar com essas pessoas. Eu espero que de alguma forma isso tenha enriquecido o conhecimento de vocês, que tenha esclarecido alguns pontos que precisam ser inseridos na vida de vocês, para que vocês possam ter uma vida mais tranquila, uma vida mais dinâmica, mais fluida, sem problemas de natureza básica, fútil, fácil de se resolver a partir de uma conversa. Que vocês aprendam a ter conversas difíceis para que a vida fique mais fácil, as vidas fiquem mais fáceis, para que vocês consigam perceber
que às vezes não é nada daquilo que a gente está pensando, não é nada daquilo que a gente está supondo, né, em relação a uma opinião negativa que você acha que o outro tem sobre você. E parar de achar, parar de dar peso, procurar ter mais paz no coração, ter mais humildade, ter menos ego, menos vaidade e tentar usufruir da vida, porque ela é muito curta, ela é muito curta. Então, se você tiver que investir tempo, que seja tentando se conhecer e tentando conhecer como conviver com o outro, né? Tentando conhecer o outro que está com você, a outra pessoa que convive com você, para que essas relações elas sejam as mais duradouras possíveis e as mais saudáveis possíveis. E isso você passa a ter essa necessidade de paz interior, principalmente quando você passa a se relacionar com a pessoa, com o ser mais importante de todos e o coloca no lugar certo, que é Deus. Então, aquele esquema, ele não foge, aquele esquema nunca erra, né? É Deus, é você e depois todo o restante. E aí, quando você começa a colocar ele como prioridade na sua vida, as outras relações, elas realmente vão se adequando, se ajustando, e você vai aprendendo a liberar quem tem que liberar, a deixar ficar quem tem que ficar. Você vai aprendendo a dar valor àquilo que realmente merece sua atenção, sua prioridade, o seu valor. E você vai também aprendendo a lidar com pessoas difíceis, que você não tem como se desfazer dessas pessoas, mas você consegue, a partir da sua decisão, da descoberta dos seus limites, você consegue sim organizar essa relação e estabelecer um limite de distanciamento para que ela não venha a tirar a tua paz, aquilo que você realmente também não negocia. Então é isso. E o espelho da vida, ele vem dizer justamente, né, aceitar as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Então a gente deve respeitar as dores, os traumas, as crenças das outras pessoas. Mas isso não quer dizer que você não possa ser um agente de operar mudança na outra pessoa, de oferecer ajuda para essa outra pessoa, para o bem dessa pessoa. Só que isso só vai funcionar se a outra pessoa aceitar ser ajudada, se a outra pessoa quiser viver uma nova vida, se a outra pessoa quiser ser feliz. E isso não pode, isso é a primeira regra para quem quer aprender a ajudar outras pessoas, a lidar com outras pessoas, é perguntar: você aceita ser feliz? Você aceita a mudança? Você aceita se transformar em alguém melhor? Você aceita querer viver uma vida mais plena, mais tranquila, mais leve? Essa pergunta ela é fundamental, ela é o start da sua nova fase de vida. Agora a gente vai falar sobre as pessoas que são fáceis de se comunicar, de entrar, de se socializar, e que nem necessariamente são pessoas de caráter louvável. Ele diz o seguinte: você pode ser excelente no que faz, uma pessoa de grande caráter, mas isso não tem nada a ver com o seu sucesso. Se fosse assim, o famoso 171, aquele malandro que aplica golpes por aí, que ganhou o apelido devido ao número do artigo do Código Penal, no qual deveria ser enquadrado, jamais teria êxito em suas tentativas. Esse tipo de espertinho se dá bem, levando vantagem em cima das pessoas, não por concluir uma faculdade, ou porque ele é sincero, mas porque ele sabe lidar com todo tipo de gente. Ele diz que ele sorri, ele transmite confiança, ele toca nas pessoas, ele é atencioso, ele domina o assunto, ele atrai todo tipo de vítima e sabe lidar com gente bem complicada. Eu acho que você já entendeu tudo isso. Se você for um pouquinho egoísta, já perde a chance de se dar bem com o outro ser humano. Se você colocar o dinheiro acima da amizade, seus amigos se sentirão usados. Se você faltar o compromisso familiar por conta do trabalho, vão julgar você uma pessoa obcecada por trabalho. E por aí vai. Agora, antes de continuar esta jornada, deixo aqui algumas perguntas importantes para você. Até onde você está disposto a ir a melhorar como pessoa? Quanto você está disponível para investir na sua felicidade e assim poder fazer os outros também felizes? E quanto realmente você quer ser um especialista em pessoas? A simpatia facilita a vida, o carisma atrai pessoas. Ser simpático não é uma dica para se dar bem com os seres humanos.
É um princípio imutável de relacionamento saudável. Deixa eu só dar mais uma sequência de leitura aqui para a gente conversar. Ele virou e diz o seguinte: eu, Tiago, Brunet, sou uma pessoa que realmente não sou muito de ficar rindo para todo mundo, de abraçar todo mundo. Tem vezes que eu chego na sala, eu chego recluso, eu quero ficar na minha, quieto, no canto, no ambiente. Tenho dificuldade, eu acho que isso tenho que melhorar sim. E existem pessoas que são assim realmente. Outro dia eu estava conversando com um amigo e ele estava me falando que ele entra em certo ambiente, ele quer fazer o que ele tinha para fazer naquele ambiente e sair, porque nem sempre está com vontade, nem sempre está com vontade de rir, de falar, de conversar. Eu também sou assim às vezes eu quero estar na minha, eu quero estar quieta, ou às vezes quando tem algum tipo de pessoa que me incomoda. Gente, tem tipo de pessoas que me irritam, me incomodam de fato. Eu não consigo ficar perto de pessoas que só reclamam, eu não consigo ficar perto de pessoas que não vê solução para nada, só vê problema em tudo. Então isso me incomoda, isso realmente me incomoda, porque a minha cabeça, ela funciona como? Ela funciona que para cada um problema existem 10 soluções. Para mim as coisas nunca estão ruins, elas sempre têm um lado bom. A minha mentalidade funciona desse jeito. Então, se eu puder atrair só gente desse jeito para ficar à minha volta, era o céu, seria perfeito. E isso talvez aconteça comigo porque eu lido com coisas na minha vida profissional, talvez, digamos, vamos lá para o lado profissional. Eu sou arquiteta, então a minha cabeça ela tem que pensar em soluções. Eu chego na obra, então eu tenho que ser a solução na obra. Eu tenho a construção, a construtora. Quando eu chego lá, os pedreiros, o engenheiro, as pessoas, elas vão chegar para mim com demandas. Então, automaticamente, eu tenho que ir com soluções, mais uma vez. As pessoas me procuram com seus problemas, com seus traumas, com suas coisas e querem uma solução. Eu vou fazer o quê? Mais uma vez, resolver um problema. Então, é como se tudo que eu tivesse que fazer fosse resolver problemas. E o que é melhor é que eu gosto de fazer isso, eu gosto de ser assim. E eu quero muito que isso seja contagioso. Eu quero que as pessoas que estejam à minha volta aprendam a resolver problemas. Tem uma empresa minha, uma das mais novinhas, que a gente está fazendo um aprofundamento das nossas relações. Mas as pessoas já perceberam, elas já comentam, elas dizem, nem leva problema para Dani, não vai nem dar atenção. Agora pensar na solução. Por quê? Porque isso transpira em mim, né? É algo que eu acredito. E negatividade não dá para você viver hoje no mundo, que o mundo já está um caos, as coisas já estão tudo muito absurdas, exageradas, trocadas, deturpadas, tá tudo perdendo valor, perdendo qualidade, e aí você ainda fica dando dimensão, dando proporção para coisas que não vão te levar a lugar nenhum. É besteira isso, né? É perda de tempo. E aí ele diz justamente isso, que você deve, que existe, né, essa situação, né, que ele chega em ambientes que ele é encarado como se ele fosse uma pessoa mal educada, uma pessoa arrogante, uma pessoa que não se socializa. E isso passou a atrapalhar o trabalho dele como pessoa que lida com pessoas. E aí ele começou a se policiar, a contratar a equipe para que a equipe ficasse de olho, ficasse mostrando, ó, tá, daí, ó, pra fazer assim não, ó, fulano tá passando ali, tá batendo a mão, bate a mão e tal. Porque tem pessoas que são assim. E a pessoa, ainda mais ele que ele tem algum transtorno, e ele diz, né, eu preciso me policiar, eu preciso perceber, mas ele não tira a responsabilidade dele, ele não se esconde, ele está dizendo aquilo que ele tem e que ele faz de errado. E aí ele diz que essas coisas negativas se espalham muito rápido por aí. Às vezes, um simples não olhar de maneira simpática para uma pessoa, você passa por arrogante. Quando eu não usava óculos, nem usava lente, eu vivia com a cara assim. Eu tenho 4,5 de cada lado, para quem não sabe, de miopia. Eu uso lente corretiva e óculos. E antigamente eu não falava com todo mundo na rua. E as pessoas diziam que eu era arrogante, que eu era convencida, que eu era metida, que eu era snob. E até que elas descobriram, né, que eu não enxergava. Legal quando acontece isso. E vale a pena colocar foco no desenvolvimento da simpatia e do bom humor. Pense nisso. Ser agradável e acessível às outras pessoas é fundamental para o sucesso dos seus negócios e para ter uma vida mais plena, mais tranquila entre seus familiares, amigos e cônjuge. É verdade, é verdade. A importância da simpatia, né? Ela abre portas, ela permite diálogos que te levam a outra compreensão da boa convivência e do bom relacionamento.
É a porta de entrada para a relação interpessoal. O sorriso e o olhar doce quebram muralhas e derrubam gelo. Agora, não é todo sorriso que a gente deve confiar. A gente deve ficar muito atento aos sorrisos maliciosos. Porque tem muita gente aí que sorri demais, mas tem um coração triste, um coração obscuro, um coração amargo. E não é confiável. Então a gente tem que ter muita atenção, muita sensibilidade, pedir muito discernimento para Deus e dizer: Deus, se essa pessoa está na minha vida para me atrapalhar, para trazer problema, para trazer, destruir, matar, roubar, que nem a história do inimigo, afasta. Né? Peça para Deus com sinceridade, peça para Deus com carinho, com vontade, com fé, que Ele tira. A pessoa some da sua vida, você nem percebe. E melhor, você nem sente falta. Agora não traga para a sua vida de volta as pessoas que Deus tirou. Não. Se tirou, é porque não é para estar. É outra fase, é outro momento. E tem pessoas amadas, queridas, que saem da sua vida em dado momento e que elas precisam também ir, porque elas pertenciam àquela fase anterior e não a essa nova fase. Então isso não quer dizer que você simplesmente não gosta mais da pessoa. É só que a fase na sua vida terminou com aquela pessoa. Então tudo bem, gente. E aí está dizendo bem aqui uma verdade, né? O coração alegre formoseia o rosto. Tem gente que não sabe disfarçar. Tem gente que tá com raiva de você, mas consegue rir, consegue te abraçar, te beijar. Meu Deus, eu não sei. Mas tem gente que, como eu, cara, eu não sei fazer cerimônia. Eu prefiro ter conversas difíceis, esclarecer os pontos e voltar a ser amigo da pessoa, voltar a querer me relacionar com a pessoa, do que eu fingir um sentimento que não é correspondente dentro do meu coração. E tem gente que é muito mestre nisso, muito. Tem gente que já anda assim, ó, o tempo todo. Parece que o sorriso foi mandado fazer, né? Então, para todo mundo rir, para todo mundo... mas porque quando pega essa dica que o Tiago diz aqui, que sorrisos abrem porta, né? Abrem as portas, o sorriso. Tem gente que confunde, né? Utiliza isso não para o bem, mas para o mal. Você tem que lembrar que aquilo que sai da sua boca é para edificar ou destruir alguém. Por isso que tem que ter muito cuidado. Da mesma forma, a sua intenção, cara. Tenta se afastar de gente que não tem uma boa índole. Tenta se afastar de gente que não tem nada para te oferecer de edificante, que tá ali o tempo todo falando mal do outro, que tá ali o tempo todo agorando a coisa do outro, que tá ali o tempo todo tendo alguma coisa para falar do outro, sempre do outro, nada de... Nunca sobre ideias, nunca sobre crescimento, nunca sobre mudança, nunca sobre conquistas, nunca sobre viagens, sobre vitórias, mas sim sobre o outro. Essas pessoas, elas são frustradas. E se elas são frustradas, e se nós somos resultado das cinco pessoas com quem mais convivemos, gente, é péssimo. A gente acaba absorvendo comportamentos, a gente acaba modelando sem perceber. Se você anda, eu costumava dizer muito isso pro meu ex-marido, se você anda com alguém que fala alto, daqui a pouco você está falando alto e não está percebendo. Eu estou usando um exemplo bem leve. Se você anda com alguém que desrespeita a esposa, que trai a esposa, você vai estar fazendo a mesma coisa daqui a pouco, achando que é normal, que é da sociedade, é do mundo atual. Se você anda com pessoas que estão acima de você, que fazem negócios o tempo todo, que são bem-sucedidas, que moram em lugares melhores, em casas melhores, você se torna um deles, sem nem perceber com o passar do tempo. Então, cara, se for para tu ficar modelando coisas, que modele coisas boas, que modele prosperidade, que modele felicidade, que modele leveza, que modele fé, que modele hábitos saudáveis. E aí ele diz o seguinte, agora ele vai citar um outro exemplo, né? Comédia, da Miss Simpatia. Hoje eu estou confundindo simpatia com simpatia, brilhante, tá loucura. Então, a Miss Simpatia, brilhantemente foi estrelada por Sandra Bullock, apresenta uma história de um agente do FBI, e ela é uma pessoa pesada, bruta, desleixada, come de boca aberta, mal educada, se suja toda, arrota alto, é uma mal educada mesmo. O tempo todo dá risada alta, fala muito dos outros, ri como se fosse um porco. Meu Deus, trabalha com a mulher. Ela é designada para se infiltrar numa operação da Miss América para descobrir qual vai ser a próxima vítima de um assassino em série. E ela precisa ser modelada, ela precisa virar uma
uma miss. Ela precisa virar alguém diferente, delicado, e que seja totalmente oposta ao comportamento atual. Pessoas são assim, elas passam o tempo todo avaliando conforme a nossa forma de vestir, caminhar, nos comportar, até o mesmo modo da gente sorrir. E é imprescindível que especialistas em pessoas aprendam a lidar com essa necessidade de adequação. Você é um espelho e as pessoas avaliarão o que elas estão vendo, o que elas estão refletindo ao seu respeito. Seja prudente em seus reflexos. Então, ele está dizendo para a gente se policiar, a gente ter controle sobre as nossas atitudes, a gente ter controle sobre aquilo que a gente fala, faz e prega. E diz também que você está o tempo todo sendo observado, desde a hora que você entra no ambiente até a hora que você sai. É muito importante e interessante que a gente reconheça que muitas das vezes o problema está na gente. Não sei se vocês já tiveram uma sensação de chegar perto de uma pessoa e a pessoa, ela simplesmente não está num dia bom. E aí tu diz assim, oi fulano, não sei o que, tu abraçar a pessoa, você, oi, e aí, tudo bem? Dá a mão mole, ou só abraça solta, ou dá uma sorrisinha e sai. Calma, não vai logo achando que aquela pessoa ela não gosta de você. Eu achei muitas vezes isso, que fulano gostava de mim, é porque aquele dia ela não tá legal, ela não tá bem, e não é sobre você, é sobre ela. Isso pode acontecer, assim como também aquela pessoa pode realmente não gostar de você. E aí você tem que ter amor próprio. Se você perceber que certas pessoas não gostam de você, você não fala, você seja educado. Oi, tudo bem? É aquela história. Quando a gente não sabe mexer muito no tabuleiro de xadrez, que está no comecinho, tudo que o cara de lá faz, tu faz aqui. Tudo que faz lá, tu faz aqui. Faz aqui, faz aqui. Vai fazer esse joguinho, vai lá, faz aqui, faz ali. Por quê? É um modo de você se defender, é um modo de você se comportar. E tá tudo bem, nem todo mundo vai gostar de todo mundo. Prefira dessa forma. Nem todo mundo vai gostar de todo mundo. E tá tudo bem. E não julgue para não ser julgado. Isso aqui tá na Bíblia, né? É como eu tô falando agorinha. Nem todo mundo tá um dia para rir, um dia para ficar conversando, um dia para ficar te ouvindo. Tá tudo bem. Não fica achando que a pessoa não gosta de ti, que a pessoa tá zangada contigo, que a pessoa tá deixou de falar contigo porque ela tem problema, ela é doida, ela muda de... Não é isso, pô. Respeita o outro também. Aqui na sequência, né, o Tiago vira e diz o seguinte: se você deseja melhorar alguém, melhore a si mesmo primeiro. Gente, isso aqui é fundamental, né? É fundamental. Quando você decide se tornar um especialista em pessoas, que você decide ajudar pessoas, de alguma forma você precisa se qualificar para isso. Você precisa entender quais são os tipos de temperamento de cada pessoa, de comportamento de cada pessoa, para que você precisa ler bastante sobre pessoas, para que você consiga entender as reações, principalmente, de cada pessoa. Quando eu resolvi estudar o comportamento humano, a minha intenção não foi sair por aí fazendo teste de perfil comportamental, empresa, em todo mundo e tal. Não foi essa a minha intenção. A minha intenção foi estudar sobre o comportamento humano, entender quais eram os perfis, quais eram os temperamentos, o que o corpo daquelas pessoas queriam falar, para que eu conseguisse ajudar de maneira personalizada cada caso que chegasse até mim, de acordo com aquele temperamento, com aquela personalidade. E funcionou bastante, porque isso me fez também não só focar nessas tratativas, nessas soluções específicas, mas me fez criar novos estudos para que facilitasse, criar novas ferramentas para que facilitasse os meus diagnósticos. E por isso que a gente acaba dando o título de método. Um método meu, um método próprio que eu encontrei de trabalhar no meu servir para as outras pessoas. E graças a Deus funcionou, deu certo, eu testei tudo isso em mim. Prefiro testar em mim, depois eu prefiro mostrar, colocar na banca para que as pessoas analisem, digam, isso aqui eu acho que não funciona, isso aqui eu acho que funciona, eu acho que isso aqui está faltando fundamento, eu acho que isso aqui está faltando dar uma incrementada, eu acho que você precisa colocar mais parte técnica nisso. E assim, e muito engraçado que tudo na Pulpa é muito espiritual, tudo na Pulpa é muito certeiro, porque de fato quem modela, né? Quem modela sou eu, na verdade, mas de fato quem cria é Deus. É Deus que faz aí a receita, né? Eu só faço mesmo executar.
E ele vem falar justamente disso, né? Que a gente precisa primeiro mudar na gente aquilo que a gente quer mudar no mundo. Eu desenvolvi 5 pilares quando eu resolvi mudar o meu comportamento. O primeiro pilar que eu comecei a trabalhar foi o do corpo, foi o da casa, foi a minha casa, né? A casa de Deus. Eu resolvi mudar totalmente o formato do meu corpo, a anatomia do meu corpo. E assim, isso não tem nada a ver com a cirurgia, isso tem a ver com a disciplina, com o pós, com a alimentação, com as atividades físicas. E foi isso. Quando eu percebi que eu precisava, eu ia precisar de muita paz, de muita resistência para passar pelo turbilhão de coisas que eu iria passar ao me separar, eu entendi que tinha que estar pronta para a guerra. Eu costumo dizer muito isso nas palestras, né? Eu tinha que estar pronta para a guerra, porque eu não sabia que tipo de guerra eu ia enfrentar. Eu só sabia que eu não poderia adoecer, que eu não poderia fraquejar e que eu teria que estar muito bem, obrigada, para que eu cumprisse essa agenda, essa demanda de qualificação que era muito alta e muito grande, muito intensa. E assim foi feito. Na sequência, a atividade física tomou um outro rumo na minha vida. Por quê? Porque ela passou a fazer ela passou a equilibrar, né, o meu estado de mudança, o meu estado em desequilíbrio, ela passou a me equilibrar. Eu estou esquecendo a palavra nesse momento, mas tipo, eu passei a correr porque eu estava com muita ansiedade, eu queria colocar para fora a minha energia. Então tiveram vezes que eu acumulei várias atividades para não enjoar, mas para conseguir tirar essa carga toda que estava em cima. E não era uma carga de peso, era uma carga de vontade, era uma carga de energia. E para eu dissipar tudo isso, eu precisava fazer várias atividades. E graças a Deus, né, eu achei isso maravilhoso. Eu cheguei até a procurar um especialista para saber se eu não estava com compulsividade pós-bariátrica, porque existem compulsividades que você desenvolve após essa cirurgia, ou pelo vício do álcool, do cigarro, ou pelo vício do sexo, ou pelo vício da atividade física, ou pelo vício da compulsividade de compra, ou pelo vício do consumismo de modo geral. E eu avaliei todos esses cenários, porque nem na minha cabeça eu acreditava. Gente, eu tô olhando um pouco para a câmera, mas é por conta que o olho tá ardendo muito. Desculpa por isso. Mas assim, eu mesmo procurei pesquisar várias formas de localizar aquilo que eu teria desenvolvido de compulsividade para que eu tratasse, né? Eu sempre quis saber na íntegra o que poderia me acontecer, o que está me acontecendo ou o que aconteceu. E nisso, eu não encontrei compulsividade nenhuma. Tiveram pessoas que disseram que eu desenvolvi compulsividade por atividade física. Depois eu ia lá e me colocava à prova. Eu passava 2 semanas, 3 semanas sem ir para atividade física, testando a minha resistência. Se eu não aguentasse, talvez eu estivesse realmente com compulsividade. Aí teve uma época que eu estava perdendo muito peso, então eu tive que comprar uma quantidade de roupa muito grande, porque eu mandava diminuir e não adiantava. Na outra semana eu já perdia de novo. E eu não tinha como não ficar, não comprar, porque eu tinha que me vestir, eu tinha que fazer minhas coisas. Então, eu imaginei que eu tivesse compulsividade de compra. E aí eu fui lá e fiz um juramento, um jejum de que eu não ia comprar durante 30 dias. E assim eu não fiz, eu não comprei, eu mandei diminuir, mas não comprei, também eu não... E eu testava, eu ia no meu limite. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que você precisa se conhecer, você precisa reconhecer. Eu, quando terminei, né, essa fase do luto, eu coloquei na mesa tudo aquilo que eu ouvi que eu fazia de errado. Coloquei tudo no papel. Eu disse assim, eu ouvi isso. A pessoa falou isso, essa pessoa falou isso, essa pessoa falou isso. E eu fui marcando. Eu sou assim, eu realmente sou assim, eu realmente sou assim, eu realmente sou assim, reconhecendo todos os defeitos que eu tinha para reconhecer. Mas assim, a minha intenção não era eu ficar, era me sabotando, como é que eu posso dizer, me torturando, não era essa a minha intenção. Eu peguei meu diagnóstico e disse, agora eu quero tratar cada item desse, agora eu quero tratar, eu quero mudar cada situação dessas, eu não quero mais viver nada disso que eu fiz de errado, eu não quero mais cometer essa mesma atitude, eu não quero mais que esse sentimento se aposse de mim, eu não quero mais permitir que pessoas se aproximem de mim para despertar o meu pior. Eu tomei uma série de decisões. E não adianta você tomar uma série de decisões e você não persistir, você não se disciplinar, você não mudar o seu comportamento, você não mudar as suas atitudes, porque você não vai ter feito nada. Então, a base da mudança, principalmente, é a disciplina. A base da mudança é a humilhação, que você tem que se prostrar, se humilhar a Deus mesmo, a Ele, tá? A Ele.
E tudo aquilo que deriva dele, se deriva dele a questão do perdão, você tem que buscar as pessoas que você ofendeu, você tem que pedir perdão. Se você foi ofendido por aquelas pessoas, você não precisa ir lá procurar bater na porta dela e dizer assim, eu quero que você me perdoe, eu vou te perdoar. Não precisa fazer isso não. Você entrega o perdão e ponto. Não fica remoendo, não fica achando que se tivesse feito assim, tivesse feito assado, ia ser diferente. Não, não precisa fazer isso. Já é tudo tão pesado, para que você não vai ficar se torturando, né? Então, uma das coisas mais importantes é você ter a sua autorresponsabilidade naquilo que você também cometeu e assumir. E você simplesmente se acolher. Depois que você se acolhe, depois que você perdoa, depois que você chega nesse ponto, a coisa inicia, a mudança começa a acontecer.